Sabe aquela imagem da maternidade que a gente vê em todo lugar? Nas revistas, na publicidade? Aquele bebê rosado, sorridente, nos braços de uma mãe que parece super descansado e feliz? Pois é. A realidade, o lado que ninguém fotografa, costuma ser bem diferente. É uma mistura complexa de sentimentos, de angústia, de alegria, de um cansaço profundo. E é justamente nesse espaço invisível que as ideias de Laura Gutman nos convidam a entrar. A Gutman começa o trabalho dela justamente apontando para essa diferença, sabe? Ela fala desse abismo que existe entre o ideal que vendem pra gente e a experiência real, crua, que tantas mães vivem. Uma experiência para a qual muitas vezes nem existem palavras para descrever. E é aqui que a perspectiva dela vira uma chave. Ela parte de uma pergunta que muda tudo. E se o choro incessante, a agitação, a dificuldade para dormir de um bebê não forem um problema a ser resolvido? E se tudo isso for, na verdade, uma mensagem, uma forma de comunicação sobre algo muito profundo, algo que talvez nem a própria mãe esteja conseguindo enxergar? Ok, então vamos mergulhar nisso. A chave para decodificar essa tal mensagem está na teoria central do trabalho dela, um conceito que a Gutman chama de fusão emocional. O que seria isso? Bom, segundo a Gutman, nos primeiros anos de vida, mãe e bebê não são duas entidades emocionais separadas. É como se eles funcionassem num campo emocional único. A mãe sente o que o bebê sente como se fosse com ela, e o bebê vive as emoções e as experiências da mãe da mesma forma. Não existe uma fronteira clara, são como duas gotas d'água no oceano, como ela diz. E a consequência disso é fascinante. A Gutman defende que o bebê funciona como um espelho. Ele acaba expressando as emoções que a mãe reprimiu. Aquilo que ela guardou lá no fundo, às vezes até sem perceber. Então, se existe uma raiva não processada na mãe, a criança pode gritar e se debater. Se existe uma tristeza muito profunda, um luto não vivido, a criança chora sem consolo. O bebê se torna, de certa forma, a voz da sombra da mãe. Agora, a gente precisa pensar no outro lado. O que acontece quando essa fusão não acontece? Para Gutman, essa desconexão tem um impacto gigantesco, criando um vazio que pode gerar dificuldade para a vida inteira. Quando um bebê não tem as suas necessidades mais básicas de contato, de calor, de presença atendidas, ele experimenta o que ela descreve como um universo vazio. É um sentimento de desamparo total, de medo. É como se a criança aprendesse, bem ali no início da vida, que não dá para contar com ninguém para sobreviver. Isso cria um vazio emocional muito profundo. E aqui, a gente vê a reação em cadeia que a Gutman descreve. Aquele desamparo inicial, lá da infância, se transforma num adulto que está sempre buscando preencher esse vazio com substitutos. A compulsão por comida, por compras, o excesso de trabalho, tudo isso se torna uma tentativa de preencher aquela falta original de mãe. E o mais trágico é que muitas vezes esse adulto carente acaba não conseguindo oferecer para o próprio filho aquilo que ele mesmo nunca recebeu. O padrão se repete. Diante de um cenário desses, parece bem intenso, né? Mas qual seria o caminho para a cura? A solução que a Gutman propõe não tem a ver com técnicas complicadas. Pelo contrário, é um retorno ao instinto, uma forma muito mais presente de maternar. E aqui vem um ponto fundamental e muito esperançoso do trabalho dela. A chance de curar isso não se limita só à infância. Segundo a Gutman, uma necessidade que não foi atendida lá atrás, como a de proximidade, por exemplo, ela continua viva dentro da gente, com a mesma força. E ela pode sim ser atendida mais tarde. Ou seja, nunca é tarde para acolher. Essas aqui são algumas das ações bem práticas que a Gutman sugere para curar esse vazio e restabelecer a fusão emocional. A ideia é priorizar o contato e a presença acima de qualquer outra coisa. Então é mais colo e menos relógio, mais intimidade e menos regras que vêm de fora. É sobre permitir que a criança possa recuperar o tempo de mãe que por algum motivo foi perdido. Então, o ponto crucial aqui é que essa abordagem vai na contramão de muitas das metas da criação de filhos modernos, sabe? Uma criação que muitas vezes valoriza mais a performance e uma independência precoce. Essa tabela mostra bem o contraste, né? De um lado, a pressão social para a autonomia desde cedo. A cultura que diz, a criança tem que aprender a dormir sozinha. Do outro, a filosofia da Gutman que diz, a criança precisa do corpo da mãe. Onde um lado busca que o bebê não incomode, a proposta dela é estar radicalmente disponível. É uma mudança de perspectiva total.
No fim das contas, a mensagem principal é essa. Quando a gente atende essa necessidade profunda de conexão na infância, a gente está construindo a base para uma vida adulta muito mais segura e saudável. É, como ela mesma diz, um investimento de risco zero que reverbera por gerações. E para fechar, fica essa pergunta para a gente pensar. O trabalho da Laura Gutman nos força a questionar nossas prioridades, a olhar de novo para o que talvez seja a necessidade mais fundamental de todas, a simples, mas poderosa presença humana.